Porque nós temos uma visão a ser seguida. Nós temos uma visão aonde nós precisamos seguir. E para poder seguir uma visão é necessário que essa visão seja criada pelo Senhor. Muitas vezes nós vivemos dentro da igreja, nos lugares. Às vezes nós buscamos viver uma visão que é uma visão nossa, achando que é a visão do Senhor. O grande problema hoje de muitas pessoas viverem uma vida bagunçada, viver uma vida com vazio, viver uma vida onde não consegue ter uma transformação, é porque em vez dela viver a visão do Senhor, ela procura viver a própria visão. Eu inicio a minha palavra falando para você o seguinte: que a sua visão, a minha visão, Deus não respalda. Eu falo para você que Deus só respalda a visão que sai dele. Se Deus não respalda a minha visão, certamente se Deus não respalda a sua visão, certamente você, se continuarmos vivendo essa visão, estamos fadados a viver uma vida desprezível. O grande problema é que quando nós falamos de visão, às vezes nós queremos colocar a nossa visão junto. E aonde existia a visão de Deus, a minha visão, a visão sua, Deus vai preferir a visão dele. Ele não negocia, ele não abre mão, ele não renuncia à visão dele. Quando nós falamos nisso, eu quero dizer para você o seguinte: talvez sua vida ainda está um pouco bagunçada, ou então está totalmente arruinada. Deve ser devido à sua visão. O homem, cadê os homens? Quer ser punho firme, né não? É assim, é assim, é assim. Tem uns caboclos que querem. Não é ou não é? O homem, ele tem um senso de domínio. Tem ou não tem? Tem um senso de posse. Tem ou não tem? Tem. Mas eu quero dizer para você, se você juntar a sua visão com a minha visão e a visão de Deus, dá 3 visões. Então dá divisão. Vocês estão comigo? Se eu junto a minha visão com a visão de Deus, é 2 visões. Fala para o teu irmão assim, diga: meu irmão, 2 visões é uma divisão. É muito sério quando a gente fala isso. Por quê? Porque talvez ainda hoje você está assim, vivendo a sua visão, achando que é a visão de Deus. Eu quero dizer que a visão sua, Deus não respalda. Mas a visão dele, ele sim respalda. Eu quero iniciar minha palavra lendo para você o livro de João, capítulo 6, a partir do verso 5. É uma passagem bem conhecida. Mas Deus falou comigo profundamente. E eu creio que Ele vai falar com você. João 6, a partir do 5, diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer.
Jesus viu a multidão vindo. Jesus viu a grande quantidade de pessoas vindo. E sabe quem estava do lado de Jesus? Filipe. E Jesus disse: ei, Filipe, agora nós temos um problema. Ei, Filipe, aonde nós vamos conseguir mantimento? Aonde nós vamos conseguir pães? Aonde nós vamos conseguir alimento para essa quantidade de pessoas? Olha a resposta de Filipe, verso 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pães suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Quando Filipe foi indagado por Jesus, Filipe disse o seguinte: eita, certamente a quantidade de dinheiro que nós temos não dá para suprir essas pessoas. O grande problema não é em Jesus ter perguntado. O grande problema não é Filipe ter acesso ao caixa de Jesus. Porque Filipe, ele dá a resposta clara. Ele diz o seguinte: ó, nós temos 200 denários. Nós temos esse dinheiro aqui, ó. Nós precisamos comprar essa quantidade de pão, mas nós temos esse dinheiro aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Olha para as paredes aí. Você está só para as paredes. Está sentindo falta de água? Algo? Hã? Então, como é que nós iríamos alcançar, ou nós vamos alcançar 600 pessoas se no cartaz tinha 400? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo trazer para vocês? Não importa a quantidade que tem. Não importa o valor de dinheiro que tem na caixa ali onde Jesus, ele fez essa pergunta a Filipe sobre alimento, para alimentar a multidão, porque ele queria ensinar a Filipe que ele precisa viver além dos recursos, que ele precisa entender, que ele precisa mergulhar e receber a provisão divina. Porque quando vinham as pessoas, Jesus, Filipe, ó, a quantidade de pessoas. Filipe, ó, tá chegando. Filipe, eita, tem 200 denários. Trazendo para os dias de hoje, tem 200 reais. A gente não vai conseguir alimentar. Jesus não fez uma pergunta para Filipe de valor. Jesus não fez uma pergunta para Filipe de pães. Jesus fez uma pergunta para Filipe de visão. Ele olhou para Filipe e Filipe, está vindo. E aí, o que é que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Se você entende que você está debaixo da visão do Senhor, você também entende que o Senhor é a provisão necessária para você. Vocês estão comigo? Eu preciso dizer para você que a pergunta não foi sobre alimento, mas foi sobre visão. Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, você está vivendo qual visão? A sua ou a de Deus? A gente precisa entender, porque quando Deus nos dá uma visão, Ele sempre vai sempre suprir a nossa vida. Quando Deus nos dá uma visão, Ele espera compromisso, Ele espera fidelidade, Ele espera ação. O grande problema não é ter uma visão. O grande problema não é ter uma promessa. Ter uma promessa nós temos.
Ter uma visão nós temos. O problema é, será se eu estou vivendo a visão que Deus quer para eu viver? Será se eu estou vivendo a promessa do Senhor sobre a minha vida? Ter uma promessa é diferente de viver promessa. Não tenha, viva. Não tenha, viva. Eu vou falar mais uma vez. Ei, não se conforme em ter uma promessa. Aprenda a viver na promessa. Aprenda a viver a promessa. Aprenda a viver na visão. Se você fizer isso, certamente você terá uma vida plena. Muitos de nós recebemos uma visão de Deus. Sabia, Jonas? Mas sabe qual é o grande problema? Me desculpa a palavra, mas eu vou falar. Algumas pessoas se acovardam e vivem como que não tinha, ou como que não tem essa visão. Fala para o teu irmão, meu irmão, aquilo que Deus falou para ti ainda existe, ainda está de pé. Fala para o teu outro irmão, diz, meu irmão, aquela promessa que Deus falou sobre você, está esperando você se posicionar para cumprir sobre sua vida. Eu preciso dizer para você que a visão de Deus não é apenas para nós contemplar. Ah, mas é lindo! Eu assisti lá no YouTube o avivamento da Rua Azusa. É maravilhoso. Eu assisti no YouTube o avivamento de Durcampel. Ah, mas é maravilhoso. O fulano de tal, quando ora, uma pessoa é curada, uma pessoa é liberta. Ei! Não é para contemplar. O evangelho é o poder de Deus. Então entenda uma coisa: se você não vive o poder de Deus, você não está vivendo o evangelho. O evangelho é viver além daquilo que você está enxergando. Está na hora de nós mergulharmos de fato na verdadeira visão do Senhor. A visão de Deus não é apenas para ser contemplada, mas para ser vivida. Quem quer viver a visão do Senhor? Eu quero dizer para você, existem 3 chaves muito importantes que você precisa entender sobre a visão de Deus. Nós somos uma igreja da visão G12. Nós pregamos, discipulamos, ensinamos, ganhamos, consolidamos e enviamos. E eu quero dizer algo para você. A primeira chave que eu quero trazer para você sobre a visão de Deus é: Deus tem compromisso com a visão dele. E o homem precisa ter compromisso com o que ele mostra. Deus, presta atenção, tem compromisso com a visão dele. E o homem precisa ter compromisso com o que Deus mostra, com o que Deus revela, com o que Deus entrega, com o que Deus quer fazer com você, ou através de você. Cara, eu não dou meu lugar para ninguém, viu? O que Deus quer fazer através de mim, vai fazer através de mim. Fala para o teu irmão, diz, meu irmão, o que Deus quer fazer através de mim, vai fazer através de mim. Eu quero dizer para você, não está na hora de você negociar a visão de Deus. Deus tem compromisso com a visão dele. E o homem precisa ter compromisso com o que ele mostra. Eu me lembro de Moisés. Moisés, ele recebeu instruções detalhadas para construir o tabernáculo. Eu me lembro de Moisés, porque Moisés, Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu quero que você faça um lugar aonde eu vá morar.
Onde vai estar a minha presença? Onde vai estar a minha manifestação? Mas ele disse assim: Moisés, tem um porém. Você vai fazer conforme eu mandar, do jeito que eu te mostrar. Resumindo, ele disse o seguinte: Moisés, a tua visão para mim não serve. Agora a minha visão para você é o suficiente para você viver o melhor nessa terra. Olha o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 25, no verso 8. Êxodo 25, 8. Olha como está escrito, ó. Depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Olha o verso 9. Olha o verso 9, ó. Façam tudo conforme eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo de cada UT. Ei, se tem uma coisa que Deus não negocia, é a visão dele. Se tem uma coisa que Deus não negocia, é o que ele mostra para você. Está na hora de nós entendermos e pegarmos isso na nossa vida. Você quer ter uma vida próspera? Não negocie a visão do Senhor sobre a sua vida. O tabernáculo é o lugar de habitação de Deus no meio do povo. Quando Moisés fez, Deus desceu. Você quer que Deus desça na sua casa? Você quer que Deus desça na sua célula? Você quer que Deus desça no seu trabalho? Você quer que Deus desça na sua empresa? Você quer que Deus ande com você aonde você estiver? Entre debaixo da visão dele. Abandone de uma vez por toda a sua visão. Entenda isso. Deus é assim como ele fez e foi fiel com Moisés. Ele está dizendo para você: seja fiel comigo, que eu também irei fazer com você. O compromisso com a visão exige fé. O compromisso com a visão exige perseverança, Eduardo. O compromisso com a visão existe, Janderson, atitude. Existe compromisso. O compromisso não pode ser com o homem. O compromisso tem que ser com o Senhor. Deus não dá uma visão sem já ter preparado o recurso necessário para a sua realização. Você sabia disso? O ano passado, nessa época, como que era a nossa igreja? Sem forro, sem frente, eram só as portas de subir, quente. Hoje tem 3 ar-condicionados desligados. Toda vez que nós iríamos fechar era uma briga. O Janderson com o Eduardo, o Alisson, dormindo tudo ali. Os meus G12 agoniados. Aí eu ia embora porque o último que ficava tinha que fechar. Mas um dia nós estávamos aqui, Deus me deu a visão que ali ia ser de vidro. Deus nos deu a visão que nós ia forrar, que nós ia botar central. Recurso, nós não tem. Ei, Felipe, como é que nós vamos dar pão com 200 denários? Pergunta de visão. Ei, quando Deus te pergunta algo, Ele sempre já tem a resposta para você, cara. Basta você ficar perto dEle, porque pertinho dEle vai ter sempre a solução. Entenda isso. Entenda isso. E pegue no teu coração. E um belo dia nós levantamos a mão, não foi? Quem lembra? Bora profetizar? Profetizamos, já aconteceu. Levanta a tua mão, bora profetizar. Nós fazemos live hoje, né? Precisamos melhorar nossa iluminação. Precisamos melhorar a iluminação todo dia. Botamos central de ar, mas nós precisamos colocar aqui o quê? Placa solar, né? E vai acontecer, quem crê? Nós não temos dinheiro, mas nós temos Jesus. Então profetiza agora. Fala assim: em nome de Jesus, eu profetizo a provisão necessária para a minha igreja e para a minha casa, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Aleluia! Abra os teus olhos e veja além. Veja além. É assim que Deus quer que você faça. A primeira chave, eu vou repetir. Deus tem compromisso com a visão dele. E você e eu precisamos ter um compromisso com o que ele nos mostra. A segunda chave que eu quero trazer para você nessa noite é que Deus só tem compromisso com aquilo que está alinhado à sua visão. Deus só tem compromisso com aquilo que está alinhado à sua visão, Hillary. Deus nunca vai ter compromisso, Emerson, com descompromissado. Eu falo para você abertamente. Se você é uma pessoa descompromissada com os afazeres do Senhor, certamente você não vai ter algo em troca do Senhor. Porque Deus é sério, Deus é verdade, Deus é justo, Deus é justiça. Entenda isso, Deus só tem compromisso com aquilo que está alinhado com sua visão. Olha esse versículo, João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Quando o Espírito vier, o Espírito já veio. Jesus prometeu, né? Cumpriu. E ele fala, não falará de si mesmo, falará apenas o que? Ouvir lá de cima. Ei, aquilo que tu recebe do Espírito Santo no teu ouvido, vem de cima, cara. Cadê os líderes de célula? Cadê os líderes de geração? Eu quero falar para cada um de vocês que são líderes de célula e vocês que também estão aqui. Aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer, veio lá de cima. Desceu lá de cima. Mantenha compromissado. Continue fazendo. Não se preocupa. A provisão sempre vem. Ah, eu toco no ministério de louvor, eu danço. Ah, eu estou na mídia, eu estou na recepção, eu sou da consolidação, sou da salinha. Continua, avance. Tenha um compromisso. Continue ali. Porque Deus só tem compromisso com aquilo que está alinhado com Ele. Ei, Deus não chama desocupado. Sério. Ah, pastor, o que é que isso quer dizer? Eu quero dizer para você que está trabalhando, para você que está lutando no pão no dia a dia, para você que está se esforçando, para você que está se entregando. É você mesmo que Deus quer. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você dá conta. Porque Ele sabe que você dá conta. Pegue isso, entenda isso. Deus só tem compromisso com quem está alinhado com Ele. Ele não sustenta uma visão que não esteja alinhada aos seus planos. Eu vou melhorar. Deus não respalda uma visão que não seja a visão dele. Quando buscamos uma visão própria, sem a direção divina, não podemos contar com o respaldo dele. Ele não respalda. Eu falo para você, Jesus, ao ir à cruz, Ele cumpriu a visão de Deus sobre a vida dele. Você, ao ganhar pessoas, você ao cuidar de pessoas, você ao ajudar pessoas, você está cumprindo também a visão de Deus sobre a sua vida. Da mesma forma, quando alinhamos a nossa vida, a nossa vontade, a vontade de Deus,
vem sim a provisão necessária. Jesus veio para morrer? Para morrer? Por nós, não foi? Mas a ordem era ele permanecer firme, passar pelo processo de julgamento, morrer e no terceiro dia, não se cumpriu? Não se cumpriu? Sabe por que se cumpriu? Porque Deus respalda a visão dele a respeito de quem ele envia. Entenda isso. Pegue isso. Coloque no seu coração. Ele traz a provisão necessária. Olha o versículo 11 de João 6. Olha o versículo 11 de João 6. Felipe, é 200 denários, cara. Dá para alimentar 5.000 homens? Porque ainda tem menino, né? Ainda tem mulher, né? E aí, Felipe? É 200 denários. Vou contar até 3 de nós livres. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu acho que foi só um ensaio, viu, gente? Que não saiu. Vamos lá. Respira fundo, vai. Enche o pulmão. Solta, vai lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Ei, e não ia dar não. A preocupação era que não ia, e não era suficiente. Quando você não tem a visão, nada é suficiente. Por mais que tenha uma vasta provisão, por mais que tenha muitas provisões, por mais que desçam carruagens e carruagens de provisão para você, através do Senhor, se você não tiver uma visão, ali não será o suficiente. Entenda isso. Não adianta buscar uma visão própria, porque Deus, Ele sempre vai respaldar a visão que Ele gerou. Eu quero chamar o ministério de louvor. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para suprir a nossa vida, mas também Ele nos dá para ajudar as outras pessoas. Ele faz isso. Por que, pastor, que Ele faz isso? Porque Deus também é provisão. A terceira chave que eu quero trazer sobre a sua vida hoje, para que você entenda e para que você tenha de fato a coragem de abrir mão da sua visão e começar a viver a visão do Senhor, a visão de Deus precisa ser compartilhada com todos. Fala para o teu irmão, diga assim: meu irmão, aquilo que você recebe tem que ser compartilhado. Tem que ser. Fala para o teu outro irmão: meu irmão, o que Deus te dá não é só para você, porque Deus é provisão para a sua vida e para o teu próximo. É sobre isso. Que evangelho é esse que só é para mim, para mim, para mim, para mim? O evangelho tem que ser para nós. Mas também não é sobre nós, é sobre Ele. A visão de Deus precisa ser compartilhada. O penúltimo versículo que nós vamos ler é do livro de Atos, Atos 20 e 35, um versículo muito importante para a vida de cada um de nós, porque ele fala assim, ó: em tudo o que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Mediante trabalho devemos ajudar os. Mediante trabalho
árduos, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Você sabe por quê? Porque quem dá já tem. Porque quem dá está provendo, porque foi provido. Está entendendo? Está entendendo? Então comece a dar a provisão para as pessoas, porque nunca vai faltar no teu cesto. Comece a falar de salvação para as pessoas, porque você vai sempre estar alinhado à salvação do Senhor. Quero dizer para você, você que nos visita, você que é da casa, a visão de Deus nunca é uma visão egoísta. A visão de Deus, ela sempre é uma visão de onde nós temos que compartilhar algo. Foi assim com Moisés. Moisés, ele compartilhou a visão do êxodo com Josué, com os anciões. Jesus, ele ensinou o reino aos discípulos e enviou o Espírito Santo para capacitá-lo. Resultado, eu e você estamos aqui hoje. Na multiplicação, Jesus mostrou que a visão de Deus envolve suprir necessidades do povo e espalhar a abundância da salvação.